Vamos lá, pessoal, falar de saúde e bem-estar do colaborador, que muita empresa ainda não acordou para colocar isso no planejamento, porque muitas delas ainda acham que é papo de RH ou papo de psicólogo, né? Que a gente está inventando coisa, inventando moda, e que não é uma pauta de negócio, na verdade. Mas é exatamente sobre isso que a gente quer falar nesse papo. Para a gente ganhar força com essas pautas, a gente precisa tangenciar que isso é uma pauta de negócio, impacta nos dinheiros da empresa, né? No final da história, pessoas doentes produzem menos ou afastadas produzem nada. Então, é sobre isso que a gente vai bater esse papo, falar um pouquinho como que a gente insere isso no planejamento. E para isso, meus convidados são, agora a lista é um pouquinho grande, gente. Então, eu vou pegar minha cola aqui. É a Magali Freire, Head Executiva de RH da Vida Link. Magali, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é Primeira meu. vez com a gente, né? Primeira vez, obrigada. O Tiago, que é o nome chique do cargo, Chief Medical Officer da Pipo Saúde. Tiago já esteve com a gente algumas vezes aqui, Já né? Então, sei. bem-vindo de volta. Obrigado, querido. E a Dalal Gostin, é isso? Tá certo, Gostin. É difícil mesmo. Eu te Dalal já entendo, tá meu bom. sobrenome também o povo fala, como é que pronuncia? Que ela é Head de Produtos e Estratégia de RH da Caju. Então, pessoal, bem-vindos para a gente bater esse papo, que não é papo de RH, né? Não é papo de psicólogo, não é coisa de médico, né? Que está inventando coisa para... A gente precisa falar disso dentro das empresas cada vez mais, porque são pessoas, e principalmente, assim, eu gosto bastante de falar que a gente mira muito no colaborador, muitas vezes esquece do líder. O líder também é uma pessoa. E se ele não está preparado para cuidar e não entende que é uma pauta também sobre ele, a gente volta naquele ponto de que pessoas doentes deixam outras pessoas doentes, né? E quando é o líder, isso impacta um pouco mais. Então, eu vou começar pela primeira pergunta. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao tentar integrar a saúde e o bem-estar na sua estratégia organizacional? Vou começar pelo médico, gente. Vamos cutucar o médico primeiro. Então, conta pra gente, Thiago, o que você enxerga tanto na sua atuação quanto nas estratégias, nos indicadores da Pipo também. Legal. Eu acho que o que a gente percebeu na Pipo nos últimos anos é que saúde saiu de pré-pandemia, né? Saiu daquela coisa de ser muito aspiracional, de ser meio abstrato, de querer cuidar das pessoas, para virar algo muito estratégico e técnico dentro da área de negócio, como você falou, impactando os números também. Hoje, o segundo maior custo de uma empresa é plano de saúde. Então, as empresas começaram a ter um olhar muito mais próximo para isso e também montando um conjunto de benefícios de saúde, olhando para saúde mental, saúde física. Então, algo que a gente via muito relacionado às regras do Ministério do Trabalho, que eram obrigatórias, admissional, demissional periódico, agora passam a ser estratégicas para a empresa para cuidar melhor das pessoas e ter melhores resultados, né? Então, isso começou a chamar a atenção de CEOs e virou pauta de grandes empresas hoje no Brasil. Magali, o que você vê lá aí como executiva de RH? Como é que você está? Perfeita essa colocação do Tiago, né? Realmente, o plano de saúde sabemos que é a segunda maior conta, depois da folha de pagamento, e a gente entende que muitas empresas entendem que dar o plano de saúde é o suficiente para cuidar da saúde e bem-estar do colaborador, e isso, sim, né, é o básico, tem que ter, é importante, mas não só. Sempre tivemos outros pilares importantes que para a saúde do colaborador, sempre existiu. Mas como o Tiago falou, a pandemia trouxe isso um pouco descarado, né? A gente começou a olhar com um pouco mais de olhar para outros pilares, que é exercício físico, uma boa alimentação, sono. Então, é importante que o RH consiga construir dentro de onde ele vai alocar a atenção, o tempo e o budget dele, olhar também para esses outros pilares. Existem coisas que requerem investimento, e aí, poxa, Magali, mas como é que você faz se eu não tenho investimento? Você tem que pensar lá na frente o que você vai ter que gastar se você não fizer algumas coisas, algumas ações. E tem muitas ações também que você pode fazer que não requerem investimento. Então, a gente está falando aí de pilares de bem-estar físico, e também a gente tem que olhar para a saúde mental, né? E está muito ligado com a liderança, né? Então, existem várias pesquisas aí, todo mundo sabe que líderes tóxicos tendem a aumentar o nível de burnout, mas também temos que cuidar dos líderes para que eles não sejam tóxicos. Então, quem cuida dos líderes, provavelmente é o RH, quem cuida do RH, então é cuidar de quem está cuidando. Mas, além disso, é você
cuidar da sua cultura, criar um clima organizacional saudável que propicia um ambiente seguro e Uhum. você possa fazer ações que nem sempre tenha investimento financeiro, mas que crie um ambiente que, junto com um plano de saúde que atenda a sua população e junto com alguns outros pilares, assim como você apoiar o tratamento medicamentoso, por exemplo, é um conjunto de coisas que você pode fazer que colaboram com a boa produtividade, enfim, né, e com as entregas que as pessoas têm que fazer. E aí existem várias técnicas ou várias ferramentas que a gente vai falar um pouquinho Daqui para a fazer pouquinho isso. a gente vai explicar como, né? Vamos entender primeiro o porquê, né? Dalal, conta aí pra você o que você tem visto. Conta pro Bom, nosso povo aí. não, eu concordo, assim, com os pontos aí da Magali e do Thiago, né, acho que a dificuldade que eu vejo é muito mostrar o valor, né, eu acho que todo mundo sabe que é importante, acho que todo mundo entende que é isso, né, o plano de saúde, eu ia até bater nesse mesmo ponto, ele é o primeiro benefício aí, o principal benefício que as pessoas procuram para saber, para tomar decisão se vai entrar numa empresa ou não, ele é um dos que a gente olha, qual que é o plano, como que é, tem coparticipação, tudo isso, né, então a gente entende, acho que tem uma pesquisa que a própria People fez, eu sempre gosto de citar ela porque ela é bem impressionante, só que é isso, depois da pandemia, bem pré-pandemia e começou a pandemia, deu um boom do tipo, a saúde, ela é muito mais do que só o plano de saúde, né, saúde física, saúde mental, enfim, como que você, e aí a dificuldade que eu vejo é como que a gente mostra valor e como que a gente consegue acomodar um todo, né, pensa numa empresa desde 10 a 20, 30 mil pessoas, como que você entende o que a pessoa busca, o que a pessoa precisa, como que você personaliza um pouco disso, né, então eu acho que o ponto que a Magali fez é importante, tem várias coisas, né, desde investimentos que você pode fazer, coisas que demandam recursos, por exemplo, você colocar um produto específico de saúde mental que a pessoa pode acessar, ter acesso a terapeutas, analistas, enfim, todos ou meditação, etc e tal, até eventualmente uma coisa que a gente faz, enfim, na própria Caju é puxar com uma parceira nossa e fazer um aulão de alongamento, né, e muito mais não porque aquele único aulão vai fazer essa diferença, mas porque ele vai ajudar a incentivar esse tipo de comportamento, né, putz, levanta da mesa, dá uma alongada, espera um pouco, então tem muito disso, e aí a dificuldade que eu vejo é como que você mostra valor, né, o C-level, a diretoria, que isso de fato tem um retorno, né, então como você comentou, Léo, pessoas que estão burnoutadas ou que estão com a saúde não em lugar, elas demandam um pouco mais, né? Elas acabam não sendo tão produtivas e isso não é naturalmente bom para a empresa também. Então acho que a dificuldade é como que a gente mostra esse retorno, né, do investimento na saúde do colaborador, como que ele retorna para a empresa. Pelo menos essa dificuldade que eu tenho visto assim na empresa que eu estou agora e na empresa, enfim, em outras empresas assim, putz, mas será que a gente realmente precisa oferecer isso? Será que não? Como que a gente consegue oferecer assim, assado? Será que a gente tem atendido? Então, acho que a principal dificuldade que eu vejo é a gente conseguir contornar e mostrar para ter mais incentivo, mais trabalho em cima disso e foco em cima disso. Acho que todo mundo está comprado, mas acho que, pelo menos a sensação é que a gente não conseguiu ainda encaixar de como mostrar esse valor versus só mostrar que diminui turnover, uma coisa assim. Acho que é mostrar o valor da produtividade do colaborador, talvez, enfim. Acho que talvez é a principal dificuldade que eu vejo, assim, nesses movimentos. E aí a questão também da liderança, né, que a gente acaba, entre aspas, esquecendo da liderança, porque a liderança cuida dos seus liderados, só que a liderança, eu como líder, a liderança é solitária, né, você acaba se sentindo muito sozinho. E aí com quem que você fala? Você vira pro seu par ou você vira pros seus liderados e conversa? Eu tenho, né, hoje como, né, líder, assim, e não sempre foi assim, eu me sinto à vontade para falar quando eu tô num dia um pouco mais ruim, um pouco menos produtivo, mais cansada, mal-estar, né, ou até de saúde mental mesmo. Então, eu tenho incentivado isso, né, tá tudo bem falar, porque você tem outras pessoas, outros pares para te ajudarem. Só que não é todo líder que pensa assim, né, a gente fica achando que a gente precisa, enfim, resolver tudo sozinho, e tem outros líderes que podem te ajudar, tem o próprio RH que tá lá para te dar apoio, então tem tem muitos recursos, tem muitos jeitos, e acho que a gente só tem que organizar, assim, sou uma pessoa que gosta de organizar um pouco, e eu acho que essa é o momento que a gente tá, enfim, a gente tem falado bastante, acho que saúde mental é uma coisa que a gente tem que continuar falando, mas talvez agora um pouco mais, como que a gente desce pro tático e organiza dentro das empresas.
Eu gosto bastante de puxar aqui em São Paulo, nas capitais a gente está falando bastante, nas grandes cidades. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e lá essa pauta nem chegou ainda. Puxa vida. Então a gente tem um Caramba. desafio gigantesco. Um gap, né? E eu queria, talvez assim, é uma ideia que eu já tenho há um tempo e talvez vocês três me ajudem. A gente ia criar uma calculadora, digamos assim, que um cálculo básico seria o quê? A pessoa afastada, ela está sendo onerosa para a empresa em 2 pontos, porque ela está sendo remunerada e ela não está produzindo. Então, a gente conseguir calcular, por exemplo, voltar lá na empresa, quantas pessoas foram afastadas nos últimos 12 meses, sendo saúde corporal, física ou mental. Quantos dias ela ficou afastada e fazer uma multiplicação para chegar ao quanto que a empresa perdeu. E aí a gente voltar nas causas, que se atuar na causa, muitas vezes eu tenho um plano de saúde, eu saber usar os dados desse plano, Perfeito. que aqui é um outro ponto que eu gosto bastante de puxar, gente. Tem um plano de saúde, ele tem dados lá do que o colaborador está usando. O que eu estou fazendo com esses dados? Nada, só estou processando na folha todo mês o plano de saúde, ou eu estou olhando os dados que estão lá dentro? Será que ele já não me indica uma linha de tendência? Se ele está usando medicamento, por exemplo, ele está usando muito esse... Será que isso não indica uma linha de tendência de um problema muito maior que eu consigo já prever que vai acontecer? No RH Summit eu tive um case da Bosch, que é muito bacana, que eles aproveitam o exame periódico para fazer alguns outros exames já com o colaborador. Porque eles sabem, a maioria do público da fábrica é público masculino, nós não vamos muito no médico, né? A gente vai contar, né, o problema ali. Eles já aproveitam para fazer algumas coisas, porque eles sabem que no decorrer da história a pessoa não cuida, vai dar um problema muito maior. Diabetes, pressão alta, entre outras coisas. Mas voltando na calculadora, a gente conseguir criar isso num formato que as pessoas consigam muitas vezes usar, tipo, dias afastado, qual era a remuneração dessa pessoa, a produtividade média que ela tinha, isso chegar num valor numérico, que eu acho que é isso que a gente tem muita dificuldade, que é o que eu falo que nós do RH não temos 2 mais 2, 4. Não, tem que pegar dado daqui e vai montando um quebra-cabeça gigantesco para chegar num indicador que muitas vezes o gestor olha e fala assim, não entendi. De onde é que você tirou essa informação? Porque a gente também... É muita coisa que a gente precisa reunir. Então, talvez seja um desafio desse papo a gente conseguir chegar numa calculadora que as pessoas conseguissem chegar em valores numéricos. Porque a maioria das empresas, a única ação que eu vejo de saúde mental é janeiro, agora em setembro, e de saúde do colaborador é aquela semana da CIPA que ninguém quer participar. Ou porque quer participar para matar tempo, né? Pode falar, Magali. Eu acho que tem essa questão do afastamento, né? A pessoa afastou, se ela afastou alguns dias, ela está indo lá, então um dia ela vai, outro dia ela não vai, então isso impacta na posição do que ela deixou de entregar, né? E alguém vai assumir isso. Então, além do custo da ausência dessa pessoa, quanto vai custar, muito, se o tempo é maior, né, e ela tem que se afastar para o INSS, você não tem o custo do salário, mas você tem custo de benefícios que continuam. E aí você tem que colocar uma outra pessoa, recrutar uma outra pessoa, isso é um custo. Você tem que treinar outra pessoa, é um custo. Pode ser que essa pessoa dê certo ou não. Então, esse custo, ele é muito maior do que simplesmente aquela pessoa. Sem contar, Léo, aquelas pessoas que vão para o escritório ou logam e não estão, né? Essas são as mais difíceis de você mensurar, mas elas estão ali, você convive com muitas delas, então é realmente um desafio. Se você conseguir fazer isso, eu adoraria participar, porque isso é um argumento muito forte para a última linha, quando você vai negociar qualquer um dos benefícios que você quer implantar ou fazer alguma ação junto a um CEO, um CFO, então é esse número que ele quer. É um desafio, muitas vezes o RH não consegue fazer isso. Mas eu acho que você tem que colocar nessa conta a pessoa e também a estrutura que você tem que ter com a ausência dessa pessoa. Isso a sobrecarga custa. que vai gerar no outro, que muitas vezes vai ter que cobrir a entrega dele naquele período que está fora. É um cálculo bem desafiador, mas a gente vai tentar conseguir. Vamos ver se a gente gera uma calculadora aí, Thiago. Eu tenho uma novidade boa para você, duas, na verdade, Léo. A primeira a gente já montou essa calculadora na Pipo, focada em saúde mental. Peraí que eu vou mandar mensagem para Anota aí. Você não mandou para mim aqui. Se vocês quiserem também. Ela leva em consideração algumas coisas. Ela é só para saúde mental, tá? Não é saúde global, então talvez dá pra gente montar junto uma V2 com saúde total. Mas olha o que a gente fez.
A gente já tem que esses dados, eles foram mais desenvolvidos, essas calculadoras fora do Brasil, então nos Estados Unidos é muito base, mas a gente sabe que tem algumas particularidades nossas, mas já é um bom cheiro, assim, para entender o que está acontecendo. Primeiro, tempo de dias perdidos de trabalho. Então, em média, uma pessoa que tem uma questão de saúde mental, ela tem 20 dias a menos de trabalho no ano de uma pessoa que não tem alterações do distúrbio de saúde mental. Cálculo de turnover. Então, quando você perde um colaborador, ele sai da empresa por uma questão de saúde mental, você vai ter que gastar 27% do salário dele anual para contratar uma outra pessoa. Então, a gente foi juntando todas essas informações e, em média, hoje, 2,4% do faturamento de uma empresa é perdido no ano por causa de saúde mental se você não fizer nada. Então, a partir disso, ajuda você a levar para o CEO argumentar e falar, olha, a gente começa o ano perdendo 2,4%. Então, vamos pegar uma parte disso e investir. E também uma informação que essa é super consolidada, essa já fora do Brasil e no Brasil, que a cada R$1 que você gasta em saúde mental, você volta R$4 para a empresa. Em produtividade mesmo. Claro que algumas coisas são um pouco mais intangíveis, como o presenteísmo, né? A pessoa que está lá, mas a cabeça dela não está na empresa, ela não está produzindo bem. Mas absenteísmo, a questão do colaborador afastado, por questões de saúde mental, e até aumento do custo do plano de saúde. Pessoas que têm uma alteração de saúde mental, elas tendem a ir mais no pronto-socorro do que pessoas que não têm. E a gente ignora o mental até que ele se torne físico. Exato. A gente ignora porque... do ponto que você falou também, me sinto à vontade de falar que não tô tão bem hoje. A gente vem de uma geração que falar isso era fraqueza, era ser menos capaz e era entrar no top da lista do próximo layoff. Que se eu não tô bem, né, eu vou lá, né? Vou estar lá no top. E esses dias eu vi um conteúdo que falava, será que estamos tendo mais problemas de saúde mental porque estamos falando mais ou estamos diagnosticando mais porque estamos falando mais? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa falar e furar a bolha como uma pauta de negócio. Porque muitas vezes o investimento que você vai fazer numa plataforma de auxílio que colabore com tudo isso, independente seja saúde mental, saúde do colaborador, plataforma de auxílio e medicamento, é chegar lá no final que muitas vezes nesse papo você vai chegar na frente do CEO, do CFO, ele vai ver que o investimento disso é muito menor do que o custo que ele está tendo como problema. E a provocação que eu sempre gosto de fazer, que a gente vai na causa. Vamos voltar na causa. Porque a gente fica muito defeito. Vamos apagar incêndio, vamos apagar incêndio. E eu sou bem provocativo no ponto de que tem muita empresa contratando plataforma de saúde do colaborador, mas não disposta a atuar na causa. Aí é bonitinho, a gente oferece benefício de academia e benefício de terapia. Tá lá o ser humano trabalhando 15 horas por dia. Exato. Ele vai ter vontade de ir para uma academia, de fazer uma terapia. Ele quer chegar em casa e quer dormir. Porque, vamos lá, São Paulo, se eu tô trabalhando 15 horas e perco mais 2 no trânsito, eu durmo que hora, gente? Exato. Que hora eu como? Que hora eu faço minhas coisas? Mas eu acho que essa provocação que fica muito nessa mesa da gente voltar lá para a causa, de entender dados a gente tem dentro do nosso departamento pessoal, que o RH esquece do departamento pessoal, tem muita coisa lá, afastamento na folha, olha lá quantas pessoas estavam afastadas, está concentrado num líder, é numa função? Alguém perguntou aqui no chat, o desafio de trabalhar isso numa linha de produção de uma fábrica, que não pode parar, que não, uma baixíssima tolerância ao erro, que não tem ambiente de conversa entre o líder e o liderado, muitas vezes. É um desafio. No mundo tech, no nosso mundo corp do escritório, é um pouco mais fácil da gente ter essa percepção. Mas e lá nas indústrias? No agro, por exemplo, que eu ainda quero conhecer, quero ver como é que o agro trabalha, o RH do agro. Mas no ponto de vista assim, da gente levar essa pauta para fora dessa bolha, acho que é importante, e principalmente que a gente não mire só lá no colaborador, lá na ponta, ele é importante, mas eu acho que a gente ganha muita força quando a gente tem a liderança do nosso lado. Que a gente, como RH, vai impactar o quê? Vou conseguir impactar 400 pessoas sozinho? Porque a gente também tem essa mania de pegar a bandeira e falar, é meu, é eu que vou fazer. Calma. É mais fácil eu conversar com 20 líderes que tem 20 pessoas, eu vou impactar as 400, do que eu pegar a bandeira sozinho e tentar revolucionar a empresa. Então, como que eu começo por essa liderança? Eu vou começar pela Dalau. Como é que vocês fazem na Caju? Que eu sei que a liderança é bem próxima dos colaboradores e vocês cresceram bastante
Como que eu mantenho esse crescimento versus saúde mental com esses líderes? Não, eu acho que assim, toda empresa em processo de growth, ela passa por essa dificuldade, né? A empresa cresce muito, aí os líderes, eles começam a ter times muito grandes e a gente começa a ver que, né, de fato, as pessoas estão sobrecarregadas, então, todo o processo, acho que uma primeira fase é realmente um planejamento de headcount, um planejamento financeiro do trabalho, né? Então, o que a gente prevê de entregas nesse ano? Então, quantas pessoas a gente precisa, de fato, para a gente conseguir trabalhar e conseguir entregar sem sobrecarregar? E aí, obviamente, ao longo do processo, a gente vai ajustando um pouco disso, mas é o que você falou, assim, não tem como eu afetar 400, 500, né? Hoje na casa a gente está com quase 500, acho que até já batemos, talvez 500, 600 pessoas, assim, eu não vou conseguir afetar todas as 500, 600 pessoas. O que eu consigo fazer para todas essas pessoas é isso, oferecer uma plataforma de saúde mental, oferecer uma plataforma de saúde física, fazer um round table, um papo onde todas as empresas para a gente falar sobre saúde mental, mas como que eu vou afetar de fato aquela uma pessoa que está sobrecarregada é através da liderança. Então a gente tem o que muitas empresas têm hoje em dia, que são as business partners, né, os business partners, que atuam muito focado lá na liderança, e ouvindo muito deles, e aí junto com dados que a gente consegue puxar de departamento pessoal ou de qualquer outro sistema, né, tipo People, que a gente utiliza, etc e tal, a gente vai comparando, e o solta-voz, né, que é o nosso pesquisa de pulso. Então a gente pega essa base de dados que a gente tem, a gente leva para a liderança. Então a gente utiliza isso para levar para a liderança, e sempre tem essa dificuldade do tipo, mas por que é assim? Por que é pergunta? Então explicar um pouco para a liderança de como funciona isso, por que essa pergunta está assim, por que a gente está fazendo assim, o que a gente está buscando com essa pergunta, o que ela representa dentro do seu time, por que ela está baixa, por que ela está alta, e se ela está alta, será que não vale pegar essa liderança que está dando um exemplo de escuta empática, vamos dizer assim, e conectar com uma liderança que talvez não esteja atuando tão bem nessa área, e não porque essa liderança não possa, mas talvez porque ela ainda não desenvolveu essa capacidade específica. Então conectar as lideranças, inclusive, para elas conseguirem trocar, porque do mesmo jeito que a gente não vai conseguir atender todas as bases, o RH também não vai conseguir desenvolver todas as capacidades de todos os líderes. Os líderes, cada um tem sua capacidade, e é interessante que eles troquem para conseguir desenvolver os próprios times, inclusive no quesito de saúde mental, bem-estar da empresa. Então eu acho que essa atuação muito em cima da liderança, fazer com que a liderança troque, e troque também, porque eles têm, né, uma tendência de trocar muito sobre negócios, sobre os projetos, e não tanto tendência a trocar sobre as dificuldades de ser um líder, dificuldades de liderar times, e liderar times que hoje cada vez mais se fala em saúde mental e bem-estar. E eu concordo com você, a gente tem que cada vez mais falar. Não acho que a gente está diagnosticando mais porque a gente tem falado mais, eu acho que a gente só está diagnosticando mais, né, como que é, porque a gente está falando mais, as pessoas têm mais casos porque, né, não tem mais casos porque estamos falando mais, mas a gente está identificando mais casos porque a gente abriu esse tabu, né, abriu essa caixinha que ninguém podia falar. Então eu acho que é importante a gente continuar falando para inclusive chegar em estados, cidades, etc, que ainda não estão essa pauta de uma forma tão forte que nem está São Paulo. E enfim, aí voltando para responder a pergunta, né, concluindo, de fato, acho que as lideranças começarem a trocar entre si também práticas que têm ajudado, é muito bom. A gente tem um programa lá que a gente chama Liderando, onde a gente traz vários temas, temas de liderança, de como liderar, e um deles é saúde mental e bem-estar, e trocas. E eu lembro que a gente, enfim, a gente tem vídeos, né, onde a gente fala sobre bem-estar, sobre saúde, boas práticas, dificuldades, e a gente junta todo mundo que participou desse programa para trocar. E é o momento mais rico, acho que desse programa, é realmente essas trocas, que você escuta o que os líderes falam. Então eu saí com ideias, falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí quando eu comentei que eu abro pro meu time quando eu tô tendo um dia difícil, eu vi as pessoas reagindo, tipo, nossa, que bom ouvir isso, que bom que a gente pode, né, porque é isso, a gente vem de uma geração que supostamente não é seguro, mas tá tudo bem, entendeu? Inclusive você faz com que o seu time se sente empatia por você também, tá ok, às vezes o dia é mais difícil mesmo, e a gente tá aqui para trabalhar junto e tentar contornar qualquer situação. E até minimiza aquela situação de falar, a Dalau, ela tá brava comigo hoje. Daí começa também a rádio peão. Exato. Você tá mais introspectiva, fazendo as coisas. Aí ela vai acontecer alguma coisa. Aí começa
a rádio peão. É muito mais fácil ela. A gente esquece que tem toda uma vida das pessoas, né, fora, entendeu? Acordou, às vezes perdeu o ônibus, ou perdeu o metrô, aí já começou o dia, você já chegou exausto em casa, no trabalho, né? Do mesmo jeito, você já voltou para casa também cansado. Então, como que a gente adapta para melhorar? Enfim, aí a gente pode entrar depois mais em produtos que a gente vai falar um pouco mais e ideias mais revolucionárias, polêmicas, do tipo 3 dias de final de semana, mas talvez eu vou ser mandado embora. Eu vou sumir, vou dar logo off aqui, dessa volta daqui 15 dias. E como que na Vida Link vocês têm preparado esses líderes para... Primeiro, acho que o primeiro nível, consciência sobre o tema, e o segundo, conseguir atuar com a equipe em torno desse tema, porque se ele não tiver... Se ele não entender primeiro que é sobre ele também, não vai adiantar nada. Eu acho que tem 2 questões aí que eu queria abordar, que falar sobre o tema sempre e muito. A gente tinha o tabu, por exemplo, da palavra suicídio. Hoje é muito comum a pessoa ligar, olha, eu tô aqui no hospital porque ontem tentei me suicidar, com a maior naturalidade o líder fica, você tá bem? E o cara tá medicado e tal. Então, a gente tem tido alguns relatos nesse sentido. Então, quanto mais você quebrar esses tabus e falar e comunicar para o líder, tem que ter uma atuação específica, mas comunicar para todo mundo, porque às vezes o líder está ali com a equipe dele, e quem levanta o alerta de que tem uma pessoa que não está bem é o cara com quem ele vai almoçar, é o cara do lado, às vezes é o porteiro. Então, quanto mais pessoas você puder divulgar e entrar na prática, a gente tem, a Vida Link, por ser uma empresa de bem-estar, a gente tem muita atuação de informação. Então, palestras, roda de conversa e tal. E, normalmente, as palestras são muito práticas. O que eu faço se eu percebo que uma pessoa tem essa reação? O que eu devo fazer se a pessoa não quer um apoio psicológico? Se ela está ruim e não quer ir no médico, né? Então, isso é para todos, até para apoiar e tirar um pouco da carga do líder, mas não tirando a responsabilidade do líder, porque ele é a pessoa que está orquestrando isso tudo. Então, o que a gente tem, e é bacana quando a gente fala de dados, não só os dados da Folha, né, que são absenteísmo, turnover, mas também do plano de saúde, e você falou um ponto interessantíssimo, se tem pessoas utilizando muito pronto-socorro, é porque não estão fazendo um lado preventivo, então você tem que atuar nisso. Na Vida Link, a gente tem um check-up de bem-estar, então eu consigo ver dentro das plataformas que a gente oferece, então, o quanto de exercício físico as pessoas estão fazendo, o quanto elas estão se alimentando bem, o quanto elas estão dormindo bem. E é interessante, isso tudo a gente discute, e tivemos até uma reunião recente sobre isso, onde a gente fez um seguinte cruzamento, a gente pegou até de uma outra pesquisa que a gente teve, e assim, acho que tem uma máxima que é pesquisar a sua equipe. Tem várias coisas que a gente pode falar aqui. Primeiro, a gente, às vezes, investe em várias plataformas, mas será que é isso que a nossa população precisa? Você precisa conhecer o que ele precisa. Muita gente quer ter, sei lá, uma academia, mas às vezes ela nem usa, mas ela quer ter o status de que tem aquele benefício. Mas, de fato, isso impacta no resultado da empresa? Então, primeiro, conheça a sua população. O quanto eles estão usando, né? O quanto eles estão usando, e assim, conheça a sua população. Qual é a idade que da sua população, atrelada ao gênero? Então, você tem geração G, milênios, eles têm alguns interesses diferentes. Conheça a sua população em termos de idade, em termos de tempo de casa, porque isso impacta, em termos de escolaridade. Tudo isso vai impactar quando você for montar um plano de ação. Mas o que é importante? Quando a gente começou a cruzar os dados do check-up de bem-estar, quem são as pessoas que dormem bem, comem bem, têm um sono, têm um planejamento financeiro adequado, fazem tratamento medicamentoso versus idade, tempo de casa e escolaridade, a gente começou a perceber que algumas coisas faziam muito sentido, né? E a gente está agora nesse segundo semestre, o que a gente vai fazer? A gente identificou oportunidades, quais ações a gente vai encaixar para esse público. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, aquilo que serve para você e para você pode não servir para mim. O que a gente percebeu que foi impactante para nós, e isso ficou muito claro na pesquisa, todas as pessoas que têm uma boa alimentação, cuidam da saúde mental, da saúde física, têm um bom sono e planejamento financeiro, ela tende a ter uma visão muito positiva da vida, e isso reflete em todos os ambientes da empresa. Então, ela valoriza mais o líder, os seus pares, a remuneração, os benefícios que a empresa dá, as atividades que ela exerce. Então, a visão dela é muito positiva. No NPS de 0 a 10, as avaliações de
tudo o que envolve um clima organizacional é entre 9 e 10. As pessoas que não praticam exercício, que não têm hábitos alimentares adequados, não têm um sono e um planejamento financeiro adequado, assim, cai drasticamente, e aí acaba o NPS delas para todas isso, liderança, atividade que ela exerce, pares, clima organizacional, enfim, tudo, o NPS dela cai para 3, de 3 a 4, ou seja, uma pessoa que tende a ver tudo de uma forma ruim. Então, como que você pega todos esses dados, a gente está nessa fase de discutir, e a gente teve essa conversa